Vivendo sem culpa e sem máscara, vivendo com uma consciência limpa. Esse é o último vídeo aqui, nós chegamos ao final da série A Consciência do Novo Testamento. Se você não assistiu nenhum ainda ou assistiu algum pela metade, volte toda a playlist, assista todos os vídeos sobre esse tema. A consciência no Novo Testamento. E hoje então, nós vamos ver sobre essa consciência limpa, né? A gente viver sem culpa, sem máscara, porque o Evangelho nos dá este poder, esta graça, esse favor de Deus. Então, se você ainda não é inscrito e gosta de ouvir sobre o Evangelho da Graça, ouvir sobre a Palavra de Deus, então este canal aqui é para você. Se inscreva, curte e deixa o seu comentário. Hoje nós vamos para Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 22, tá? É o que nós vamos tratar aqui nesse tema. Tá? Depois de tudo que nós vimos nessa série, então nós chegamos aqui a esse ponto central, né? Essa consciência limpa, tranquila, de acordo com o Evangelho. Em Hebreus 10, 19, resumindo aqui, ele diz que agora nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos por causa ou pelo sangue de Jesus. Tá? Então nós temos plena confiança. É muito interessante aqui que a gente precisa perceber, né? Porque o texto diz que a gente pode entrar com um coração sincero, com confiança, diante de Deus agora. Então nós recebemos agora essa graça por causa da obra de Jesus, nós podemos nos apresentar diante de Deus com a consciência purificada, com confiança, com sinceridade diante de Deus. Olha só que texto mais profundo. E nós temos que perceber algo aqui nesse texto muito interessante, que aqui não diz assim que você pode chegar a um acesso de forma tímida, esse acesso diante de Deus de forma tímida, ou com medo diante de Deus, que você chega ali com receio diante de Deus. Não, o texto não diz. O texto diz que nós podemos chegar diante de Deus com confiança. Quando nós oramos a Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos entrar com confiança. Porque essa consciência limpa, ela muda a nossa relação com Deus. A consciência purificada, né, como diz a palavra, ela muda esse relacionamento com Deus. E o texto que nós lemos, ele mostra aqui, e eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que acontecem quando nós vivemos com a consciência limpa. E a primeira é a intimidade que nós temos com Deus. Nós podemos viver uma intimidade com Deus porque entramos diante de Deus, na presença dele, vivemos diante dele com a consciência purificada, com a consciência limpa, sem culpa. Tá? Quando a culpa não está governando a nossa vida, quando a culpa não está governando a nossa consciência, nós podemos então ter uma oração que é uma oração sem medo, é uma oração sem receio. A gente não chega diante de Deus com defesas, nós chegamos com confiança diante de Deus. E a partir daí nós temos um relacionamento saudável com Deus. Então você não se aproxima para tentar compensar os erros que você teve. Não é com essa consciência de culpa que você chega. Você se aproxima porque você já foi perdoado, já foi reconciliado com Deus. Então o primeiro é a intimidade que você tem com Deus quando tem a consciência limpa. E o segundo, gera relacionamentos saudáveis. Quando nós temos a consciência purificada, nós podemos viver relacionamentos saudáveis. Porque quem vive debaixo de acusação, de culpa, vive se condenando, vive olhando para a condenação que essa consciência traz a essa pessoa. Tá? Então quem vive sem culpa, vive sem máscaras, vive sem receio. E quem se sente indigno ou está se comparando ou está competindo. Mas quando você tem a consciência limpa, você não precisa estar provando nada para as pessoas e nem provando nada para Deus. Você pode ser verdadeiro, você pode admitir falhas, fraquezas, e tudo isso sem perder a identidade. Você pode amar sem ter medo de rejeição alguma. E o terceiro é que essa consciência limpa, a consciência purificada, ela gera uma vida cristã leve, uma vida cristã verdadeira.
E um detalhe aqui, ser leve não significa uma vida cristã irresponsável. Significa livre do peso da condenação. Porque a religião produz peso, mas a graça de Deus produz descanso. Uma consciência purificada, ela não vive tentando pagar uma dívida que ela tem. Uma consciência purificada vive sempre respondendo ao amor que recebeu. É aqui que está algo muito importante. Preste bem atenção agora. Muita gente, muitos pregadores, têm medo de pregar sobre uma consciência purificada, sobre uma consciência que percebe o perdão de Deus, porque tem medo que as pessoas vão cair na libertinagem. Foi alguns já que me comentaram sobre isso, alguns pastores, inclusive, que me comentaram sobre isso. Mas o Novo Testamento mostra o contrário. A consciência limpa, purificada, não gera libertinagem. A consciência purificada gera amor. Porque quando alguém entende que foi totalmente perdoado, quando alguém entende que foi totalmente aceito, quando alguém entende que foi totalmente reconciliado, o coração dessa pessoa, ela não quer fugir de Deus. Ela quer permanecer. Porque o medo até controla por um tempo. Mas é o amor que transforma de dentro para fora. Consciência limpa não cria rebeldes. Cria filhos responsáveis. Cria filhos seguros. E filhos seguros vivem de uma forma verdadeira, de uma forma madura e de uma forma responsável. E essa é a vida da nova aliança. Uma vida sem culpa, uma vida sem medo, sem máscaras. É uma vida leve com a consciência purificada. Se esse vídeo fez sentido para você ou você quer saber ainda mais sobre isso, entre em contato comigo aqui na descrição e eu posso conversar mais com você, enviar alguns estudos, alguns livros gratuitos que eu tenho. Então, aqui na descrição tem o WhatsApp, tem minhas redes sociais, entre em contato comigo e lembre-se de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Eu fico por aqui e assista toda essa série e fique atento para os próximos vídeos aqui no canal.